Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Nós estamos começando mais uma vez pela TV Pantanal, o programa Opinião. Hoje, sexta-feira, pois é, 27 de novembro de 2020. Opinião está no ar aqui, encerrando a semana, não é? Uma semana muito importante porque ela marca a véspera de uma eleição de segundo turno que vai acontecer no próximo domingo. Eleição para prefeito aqui da cidade de Cuiabá. E aí, já decidiu em quem votar? Espero que sim. Se não, pense bem, pesquise bem, preste muita atenção em cada uma das informações aí de cada um dos candidatos para que você possa decidir bem. Decidir bem significa fazer com que Cuiabá tenha, nos próximos 4 anos, um bom administrador, um bom gestor, porque, afinal de contas, nossa capital precisa de uma gestão boa, não é? Sempre precisa, em todos os instantes, não é? E a gente está torcendo para que as escolhas, que essa escolha, no caso específico, seja uma boa escolha para que tenhamos aí, então, mais 4 anos, que tenhamos 4 anos de uma administração saudável, proativa, né, de boas realizações, de respeito aí à população, ao erário, enfim, é o que nós esperamos. Então, preste bem atenção no que está acontecendo ao seu redor, pesquise, na palma da sua mão tem aí um celular que você pode entrar no Google, pode pesquisar, pode fazer, enfim, e escolher bem. E não deixe de comparecer, é domingo, vá às urnas, vá à sua sessão, vote, exerça seu dever de cidadão, porque isso é democracia e aí, com isso, ganhamos todos nós. Estou certo ou estou com a razão, Lorenberg Alves? Eu estou com a razão, não estou? Está com a razão completa. Eu assino embaixo. Sabe por que eu falei isso tudo aqui? Porque a gente tem essa oportunidade de um canal de comunicação, de um programa para passar esse recado, porque muita gente fala assim, não vou, porque eu estou desacostumado, rapaz, com a política, enfim. Mas se a gente não fizer esse esforço e entender que depende de cada um de nós, a gente vai ficar dando volta em ciclo e aí a gente, ou seja, não vai sair do lugar. Está coberto de razão, Paulo. Teve uma época, não muito distante da nossa, de que surgiu uma frase, uma afirmação, pelas redes sociais, inclusive, dizendo que quando você tem um número muito grande de nulos e brancos, anula a eleição. Eu cansei de ir a público, cansei de usar o meu horário no rádio e na televisão, exatamente para falar, gente, isso não é verdade. No Brasil, os votos nulos e brancos não contam, só contam apenas os votos válidos. Mas aí, reforçando o que você acabou de dizer, Paulo, nós precisamos ir à nossa sessão e escolher um candidato entre os dois que estão postos. Vamos fazer isso então, né, no domingo. Olha, hoje é dia também de entrevista especialíssima aqui no Opinião. Está aqui ao meu lado a vereadora eleita pelo Partido dos Trabalhadores, Edna Sampaio. Muito bom tê-la aqui. Boa noite, viu, vereadora? Acostuma-se a ser chamada de vereadora, porque nos próximos 4 anos a gente vai torrar a sua paciência pedindo entrevistas, no bom sentido, evidente, não é? Muito bom recebê-la aqui, parabéns pela eleição, tá? E a gente torce, como falamos agora há pouco, que os próximos 4 anos também tenha uma boa performance do nosso legislativo. E a senhora ou você, eu vou chamar de você, né? Eu vou chamar de você, quantos anos? 53. Vou chamar de você. Eu tenho um pouco mais do que isso. Mas eu gostaria muito de parabenizá-la e desejar boa sorte. Tomara que tenhamos aí, viu? Bons motivos para noticiar aqui a Edna Sampaio no seu trabalho combativo, no seu trabalho de fiscalização, propositivo também, que a gente possa ter sempre boas notícias aqui. Muito bom recebê-la pela primeira vez aqui na nossa bancada. Obrigada. Eu que agradeço pelo convite. E entendo a importância de qualquer pessoa pública se colocar à disposição da imprensa, porque essa é uma forma de garantir a democracia, a transparência de ideias, dialogar com o público. Muito obrigada. Vereadora,
O que a senhora já tem em mente aí para chegar chegando ali no parlamento, independente quem seja o eleito no próximo domingo? Eu sei que a senhora tem umas pautas fortes, definidas, mas o que é mais prioritário para a senhora nesse momento? Então, nós já estamos, é aquela câmera ali, né? Aqui. Obrigada. Então, nós já estamos conversando, preparando a nossa pauta, né? No dia 8 de março, nós vamos ter o Dia Internacional da Mulher e nós queremos já nesse dia apresentar um projeto de lei que seja relevante para as mulheres. Começamos a conversar com as mulheres sobre a situação em Cuiabá, né? Vamos aprofundar os estudos sobre a legislação municipal sobre essa temática e queremos apresentar no período, no mês das mulheres, não apenas projetos de lei, mas também atividades promovidas pelo mandato, no diálogo com a casa, para que a pauta das mulheres comece a ter visibilidade e já seja a primeira pauta nossa de visibilidade pela Câmara Municipal. A senhora se intitula feminista? Com aquela certeza. Feminista genuína mesmo? Porque ganhou-se, em função dos debates polêmicos, não é? Crônicos e polêmicos, uma conotação quase que pejorativa. Ah, ela é feminista porque ela é radical, porque ela é... Mas o feminista que eu conheço, o genuíno, é aquele que se preocupa com as causas femininas no sentido de propiciar às mulheres, não é? Não só a visibilidade, mas os direitos sejam realmente cumpridos, respeitados, enfim, é nesse sentido. Aí tem o feminista, aquela radical que vai para a rua, que mostra o seio, que rasga a bandeira, enfim, a senhora é da área que eu falei no primeiro momento, de buscar o respeito pela causa feminina. Eu sou feminista, né? Eu sou uma mulher casada há 32 anos com o mesmo homem, tenho 3 filhos, criei 3 filhos, muito bem formados, inclusive. Sou já avó, né? É mesmo? O meu filho mais velho é médico, o meu filho do meio é advogado e eu tenho uma filha mais nova que estuda, que faz cinema e audiovisual. Olha só que maravilha. E o netinho hoje. Então, eu acho que é bom você fazer essa pergunta para mim, porque se criou um estereótipo sobre o feminismo que é muito próprio de todos os movimentos dos de baixo, né, por direitos e por reconhecimento. Então, todos os direitos, todos os movimentos, podem observar que todos os movimentos que reivindicam direitos a quem tem prejuízo nos direitos é taxado como radical, como criminalizado, vamos dizer assim. E o feminismo nada mais é do que o movimento das mulheres pelo reconhecimento da sua condição de seres humanos, né? Nós vivemos uma sociedade machista que hierarquiza homens e mulheres e as mulheres têm o mesmo direito e a mesma condição dos homens. Vou convidar para a conversa aqui o Lorenberg Alves, por favor, professor. Vereador, antes de mais nada, a nossa alegria e o prazer e a honra de tê-la aqui. Obrigada. Espero que esse seja o primeiro de tantos outros que virão assim que iniciar o seu mandato. Por falar em mulheres, eu vou tentar desenhar um quadro, e se eu estiver equivocado, por favor, não me corrija muito, não, mas eu vou tentar desenhar um quadro, vereadora, e eu gostaria muito de uma opinião, uma reflexão da senhora. Veja, Rondonópolis tem 21 vereadores e foram eleitas 2 mulheres. Já há algum tempo que não eram eleitas. Várzea Grande são 3 mulheres. Cuiabá, 2 mulheres. Santo Antônio do Levergé elegeu-se a prefeita e a vice-prefeita. Em Dom Aquino, 9 vereadores, 6 são mulheres. No âmbito de todas as capitais brasileiras, tem aí, se não me falha a memória, 13 mulheres com grandes votações. Curitiba, que nunca tinha elegido uma mulher negra, pela primeira vez foi eleita uma mulher negra. Belo Horizonte também elegeu-se uma mulher negra. No âmbito geral das capitais, temos aí um pouco mais de 18% do conjunto de vereadores mulheres. No âmbito das prefeituras, e aqui em Mato Grosso são 15 prefeituras que as mulheres vão tocar, no âmbito do Brasil todo, são 12,5% de mulheres. Ao passo que em 2016
nós tivemos 11,56. O crescimento é importante? Mas um crescimento muito pequenininho na minha visão. Eu gostaria muito de ouvi-la nesse quadro que eu tentei descrever. E quero dizer que temos 2 mulheres também, a partir dessa semana, no Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Não foram eleitas nesse sistema eleitoral que a gente está acostumado, que é para, né? Mas são mulheres também. Nada mais é que isso nada mais consolida do que o empoderamento feminino. Doutora Maria Helena Povas, doutora Maria de Fátima, coisa assim, não é? Isso. É vice-presidente do Tribunal de Justiça. Pois não, eu quis só fazer um adendo aí. Sim, acho que é importante e a eleição dessas mulheres, embora em termos de percentual a gente tenha crescido pouco, né, mas em termos de representatividade houve uma diversificação maior das eleitas no Brasil inteiro, né? Então isso significa que há uma reação, no meu entendimento, da população brasileira que viveu e está vivendo ainda uma crise de representatividade. As pessoas olham para a política, olham para os eleitos e não se reconhecem ali. E se reconhecem menos ainda quando veem as práticas, né, dessas pessoas nos espaços de poder. Seja porque não dialogam com a comunidade, com a população, para poder ter uma representação mais próxima dessa população, seja porque os projetos e as políticas desenvolvidas ao longo desses anos não são políticas que incluem os trabalhadores e as trabalhadoras, muito pelo contrário. Nós tivemos ao longo dos últimos anos um afrontoso ataque aos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. Então, o que eu vejo é que nesse cenário todo, onde há mais mulheres ocupando espaços, disputando, embora não de forma tão significativa quanto gostaríamos, mas é sim um movimento de afirmação da necessidade que a população está sentindo pela representatividade. E quando você fala da ausência das mulheres nos espaços de poder, Cuiabá é uma das únicas capitais que não tinha nenhuma representante mulher na Câmara Legislativa, né, você também consegue entender o que significa essa crise de representatividade. As mulheres compõem 54% da população brasileira. Portanto, não é só uma questão de identidade, é uma questão de representação da classe trabalhadora que é majoritariamente feminina, que é majoritariamente composta pelas mulheres. E quando se fala, então, em mulheres negras, a representação ainda é menor, né? Enquanto as mulheres, no conjunto das mulheres, há estudos que falam em 13%, outros que falam em 16% das eleitas, as mulheres negras correspondem apenas a 6% das eleitas. Então, há ainda uma distorção muito grande em relação à representação de uma maioria que não consegue acesso nos espaços de poder. Eu vejo muito importante suscitar o debate, e o presidente da Câmara Federal já disse que vai fazer isso após o segundo turno das eleições municipais, sobre a importância de ter, não as cotas para as candidaturas femininas, as candidaturas de mulheres, né? Eu não gosto muito do termo feminino, porque nem toda mulher é feminina no sentido da construção da sociedade patriarcal, né? Há muitos tipos de mulheres, né? Mas a importância de desenvolver o debate na população brasileira, dentro da população, né, com a população, sobre a importância de cotas nas cadeiras do Legislativo. Então, ao invés de cota para candidaturas, e a gente vê, por exemplo, aqui em Cuiabá, diversos partidos apresentaram candidaturas femininas em que a votação delas foi 0. Né? Então, isso significa que nós ainda utilizamos a cota de mulheres como estratégia de produzir candidaturas que não são reais, né? Então, isso também denota do campo político, dos partidos políticos, e aí eu estou falando que todos os partidos têm dificuldade com a participação das mulheres, que é necessário avançar na participação para que nós possamos ter uma população que seja efetivamente representada nos espaços de decisão política. Eu acho que esse movimento ele está acontecendo nessas eleições, há um claro sinal de que esse movimento está acontecendo e eu fico muito feliz por isso, porque eu penso que é a vez e a voz das mulheres que está chegando e está chegando para ficar e as mulheres estão cada vez mais ganhando consciência da importância delas na ocupação desses espaços. Legal ouvir isso, porque o PT, propriamente, ele não tem um representante aqui desde a Verinha, né? Qual foi a última? Foi a Verinha, não foi a última? Foi a Verinha. Tivemos aqui a Séries Cressalem, quando foi deputada, depois senadora e tudo mais, não é? A Verinha, ela teve também a condição de vereadora e depois deputada estadual, e agora, e há muito tempo não se tinha um representante masculino
faz algum tempo também. Mas Do PT, né? Do PT que eu estou falando. Agora, feminino fazia hora, hein, rapaz? Fazia. Tinha um tempinho aí que... Verdade. Como que a senhora se relacionará, qual que é a expectativa de relação com a outra vereadora eleita, que é de um segmento, de um partido bem diferente do seu, né, de pensamento bem diferente, mas que tem também, pelo menos ela esteve aqui já, que é a Michele Alencar, tem também a bandeira da mulher, defender aí as causas femininas, não é? O que há de semelhança e qual é a expectativa de um relacionamento, a possibilidade desses extremos se unirem pela causa feminina no parlamento? É possível isso? Acho que é perfeitamente possível, inclusive nas oportunidades que eu tive, conversei com a Michele sobre a importância e sobre a responsabilidade que pesa sobre nossos ombros enquanto mulheres, independente da nossa diferença ideológica e partidária, né? Nós estamos representando uma expectativa da maioria da população, como eu disse, que é composta por mulheres, né? Então, a gente vai... embora a gente tenha todas essas diferenças, mas a experiência de ser mulher, nós entendemos muito bem o que significa isso. Porque a questão da mulher, ela ultrapassa os limites partidários e ideológicos, né? É óbvio que as mulheres pretas e as mulheres pobres são as que mais sofrem a opressão de uma sociedade tão desigual e tão machista, né? 70% das mulheres que são assassinadas são mulheres negras, né? Metade das mulheres que são estupradas são mulheres brancas. Esses dados são da onde que o senhor tirou? Do Ministério da Justiça? Eu acho que do Ministério da... Agora eu não estou com eles anotados aqui para te falar. Porque eu sempre fico em dúvida desse eu posso número. Depois te enviar esses Entendi. dados para que você possa saber, mas eu acho que é do Ministério da Justiça. Mais uma pergunta para esse final de bloco aqui? Ainda nesse mesmo caminho, vereadora, e eu acompanho, todos nós acompanhamos ao longo dessa legislatura algumas discussões ensaiadas na Câmara e não foi prosseguida, mas eu percebi a ausência da discussão sobre a violência doméstica dentro da Câmara de Vereadores. Com duas mulheres na Câmara, qual a possibilidade, ou melhor dizendo, qual a perspectiva que a senhora tem para implementar um debate dentro da Câmara? Porque eu sempre entendi a Câmara, não importa se é municipal, estadual ou nacional, a Câmara como um fórum de todos os anseios, desejos do conjunto da sociedade. E ali discutir mesmo, debater. Infelizmente, vereadora, eu estou dando uma visão muito particular, eu não vi isso dentro da atual legislatura. Qual a perspectiva que a senhora tem nesse sentido? Então, só para dizer essa questão dos dados, agora eu me lembrei que o IPEA publica o mapa da violência, verdade. Né, e lá tem o recorte por gênero. Né? Agora eu não me lembro qual é a fonte que eles utilizam para os dados sobre a violência de gênero, mas é interessante consultar esse material. Sim. Bom, em relação à Câmara, né, a Câmara é o parlamento mais próximo da população porque ela está no município, é onde as pessoas vivem. O problema da organização da política, eu acho que é porque a gente tem uma visão de que os vereadores, eles são representantes de bairros, né? Então, os problemas são muito locais, né? Quando, na verdade, ao se eleger um vereador, ele está sendo eleito para discutir a cidade. E a cidade, ela é dotada de uma complexidade que exige compreensão do que significa cidade, do que qual é o movimento que a cidade faz dentro da perspectiva, por exemplo, de gênero, de desigualdade, né? Enfim, da gestão pública. E o fato da gente ter, então, um perfil masculino, exclusivamente masculino, e a escolha dos vereadores está muito voltada a interesses muito pontuais, isso faz com que a composição da Câmara ela seja uma composição que do ponto de vista do debate político, do grande debate, da grande política, a gente não consiga fazer nas câmaras legislativas municipais. A gente vê, por exemplo, no interior do estado de Mato Grosso, as câmaras não fazem nenhuma discussão, né? E é melancólica a participação da população quando tem algum tema em debate. Né? Então é raro quando esse debate da grande política é feito nas câmaras municipais.
Mas nessa legislatura eu tenho a expectativa de que há diversas pessoas de diversos lugares com experiências diferentes, né? E que podem fazer um bom debate sobre a cidade de Cuiabá, as necessidades e representar com autonomia o papel, a prerrogativa do vereador e da vereadora. Um dos grandes problemas também das câmaras municipais, do legislativo de uma maneira geral no Brasil, é que embora a gente tenha construído instituições que estabelecem pesos e contrapesos, que é o princípio da democracia liberal, na prática é o Poder Executivo que compra, porque tem a chave do cofre, as posições políticas daqueles que deveriam exercer a prerrogativa do vereador. Né? Então, o que a gente precisa é resgatar o papel fundamental do parlamento, que é falar, que é discutir as questões que envolvem a cidade, que é problematizar as questões que estão postas para nós e trazer as agendas que a população traz como problema do município para que o parlamento possa encaminhar de forma adequada através de projetos de lei. Ok. Vou começar aqui com o Lorenberg. Vamos abrir aqui. Eu queria que você abrisse essa rodada de perguntas aqui à digníssima nova vereadora de Cuiabá. Recentemente, acho que foi ontem, eu acompanhando os sites, sobretudo o Media News, vi uma entrevista da senhora e uma frase, eu destaquei uma frase. A senhora falou assim: independentemente de quem for o prefeito eleito, eu serei oposição. Eu tenho duas perguntinhas a respeito desta frase, se de fato foi a senhora que afirmou isso. São duas perguntinhas. A primeira, a senhora será uma oposição, até porque o eleitor, quando votou na senhora no PT, o PT não faz aliança com nenhum dos candidatos que estão hoje no segundo turno. Portanto, automaticamente esse eleitor, com mais de 1.900 votos que a senhora obteve, 2.900 votos que a senhora obteve, ele de fato gostaria de tê-la na oposição. Mas vamos imaginar, vereadora eleita, que venha do Executivo um projeto que venha beneficiar tanto a cidade quanto o conjunto da sociedade. Qual será o posicionamento que a senhora terá diante desse projeto? Bom, eu já sou uma mulher madura, né? Como eu disse, eu tenho 53 anos, já sou uma avó, né? E eu entendo que a política, a oposição, ela é programática, né? Não quer dizer que você vai fazer bravatas na Câmara dos Vereadores, né? E agora das vereadoras também, por conta de ser oposição. Os projetos, obviamente, que beneficiarem a população e estiverem dentro da perspectiva do que o serviço público deve oferecer à população, obviamente que eu seria favorável. A oposição, ela se dá do ponto de vista da visão de políticas públicas, de Estado, que são diferentes. O projeto do PT não é o projeto do PMDB, de Emanuel Pinheiro, e muito menos o projeto do Abílio, que está aí colocado no segundo turno. Né? Então, o PT ele tem uma proposta e a população já sabe, nós somos pró-trabalhadores e trabalhadoras, somos favoráveis, somos defensores do serviço público, somos contra a terceirização, a privatização, as organizações não governamentais para gerir as instituições públicas, somos favoráveis à ampliação dos recursos para investimento em políticas públicas, especialmente políticas que possam fazer com que a população tenha melhor condição de viver, de dignidade, porque as políticas públicas, elas são também formas de equilíbrio entre as classes sociais. Então, se você não oferece uma educação de qualidade, uma saúde de qualidade, uma segurança humanizada e também uma assistência social que possa acolher aquelas pessoas mais vulneráveis, você retira delas a possibilidade de uma cidadania plena, porque muitos trabalhadores, especialmente numa crise que nós estamos, com a pandemia, com o desemprego que atinge hoje milhares de pessoas, né? Deve ter uns 15 milhões de pessoas, acho que é isso, né? Desempregadas, 12, 14% da população economicamente ativa hoje está desempregada, isso significa muita gente. Então, nós precisamos ter um Estado que esteja a serviço da população cuiabana, um município que empregue seus recursos para que a população tenha acesso aos serviços públicos, à dignidade, à vida. Então, esse é o princípio do Partido dos Trabalhadores e é esse caminho que eu vou seguir e me orientar na hora da votação. Foi ontem,
E aí, só para completar essa questão, ontem eu fiquei sabendo pelos sites de que o presidente atual do Legislativo cuiabano convidou os novos eleitos vereadores para uma reunião, para conhecer a casa. Sim. A senhora foi convidada para essa reunião? Sim. E, na opinião da senhora, essa reunião é salutar ou não é salutar? Não é importante essa reunião, esse encontro dos novos vereadores com a casa que eles vão militar, que eles vão trabalhar a partir do ano que vem? Eu acho que ela é fundamental. Inclusive, eu estive lá na Câmara dos Vereadores, né, conversei com o presidente, peguei a legislação, o regimento, todo o material para eu poder compreender já o estado de coisa, o estado da arte, né, da Câmara Municipal. E, inclusive, o presidente já havia me falado que chamaria essa reunião para conversar com todos os vereadores. Eu acho que faz parte de um processo de transição que deve estar sempre presente nas instituições democráticas. Afinal de contas, está entrando uma nova legislatura com novos vereadores e vereadoras e saindo a anterior. Então, nada mais civilizado do que fazer uma reunião para apresentar como é que nós vamos receber essa casa e como é que ela está funcionando hoje. Então, acho que é super importante e faz parte do rito das instituições na passagem de um poder para outro. Ô, vereadora, eu já estava observando aqui, você está conversando desde o comecinho desse bate-papo aqui, não é? A senhora usa muito o termo, como todo petista, esse pessoal que milita muito no viés de esquerda, usa a linguagem neutra quando se refere às pessoas, né? Boa noite a todos e a todas, vereadores e vereadoras, assim, que é uma coisa bem típica, não é? E isso aqui não é uma crítica e é um argumento para fazer uma pergunta, né? Qual que é... Por que existe né, esse hábito no linguajar de vocês, e se a senhora defende a linguagem neutra propriamente, não é? Que está tão em moda se debater sobre isso hoje, né, a todos e a todas, para definir aí a questão de gênero, enfim, queria que a senhora discorresse, até como professora, que a senhora deve saber muito bem explicar direitinho isso aí, a sua visão sobre isso. É que o poder ele é construído por muitas estratégias e porque por assim, muitos só queria meios, dizer, né? porque o todos, na minha avaliação, até Já pela inclui criação, todo mundo. inclui todo mundo, todos, Sim. né? Mas aí vocês fazem Sim. questão de frisar isso. Porque, como eu estava dizendo, os recursos de poder não são poucos, né? E muitos deles passam batidos por nós. Por exemplo, a construção da nossa língua, ela é toda construída de forma a dar visibilidade ao masculino e não ao feminino. Então, quando você tem uma sala onde tem 10 homens e uma mulher, ou 10 mulheres, 9 mulheres e um homem, você se refere sempre ao masculino. Essa é uma estratégia de masculinização, né, do poder masculino presente na nossa língua. A língua não é neutra. A língua ela foi construída por pessoas. E essas pessoas que construíram tanto a língua quanto por exemplo, este edifício, quanto tudo que existe na nossa sociedade, que é uma sociedade cultural, ela foi construída com uma intencionalidade mais ou menos consciente. E a nossa língua designa o masculino para todo o plural, ofuscando e obliterando a linguagem, ao personagem da mulher, o feminino. Né? Então, nós sempre colocamos o feminino e o masculino para mostrar que, mesmo que haja minoria nos espaços, as mulheres, nos espaços de poder das mulheres, nós precisamos nos dirigir tanto a um gênero como ao outro. Então, é uma forma inclusive a Dilma falava muito isso, né? Porque na língua portuguesa você tem a palavra presidente, mas a presidenta também é aceito pela língua portuguesa. São duas formas que você pode utilizar. E ela fazia questão de falar presidenta, dando a ênfase ao fato de que uma mulher pode ser presidenta também, assim como o homem pode ser presidente. Mas aí foge a regra da neutralidade defendida por uma grande gama. Eu venho da sociologia e essa ideia da neutralidade é uma produção ideológica para esconder interesses. Nada é sem interesse, nem a língua portuguesa
nem o conhecimento científico, nem o jornalismo, tudo, porque tudo é feito por pessoas. E pessoas, elas existem a partir dos seus próprios interesses. Quando alguém perde completamente o interesse pelas coisas, ele está adoecido e morre. Então, a questão é que alguns interesses aparecem e outros desaparecem. Então, a senhora não defende essa linguagem neutra de... É que não existe uma linguagem neutra, percebe? Nada é neutro. Não existe? Não, nada é neutro. O que estão defendendo? Quando eu faço questão de destacar o masculino e o feminino, eu não estou sendo neutra, porque a linguagem não é neutra. Quando a linguagem estabelece que todos vale para homens e mulheres, isso não é neutralidade. Porque nós estamos designando o masculino para esconder o feminino. Mas quem disse na história, na sociologia, que é para esconder o feminino? Não é uma Não é questão de esconder. É uma questão de poder. Não é interpretação precipitada, não, quando se... Eu não quero abrir aqui um fórum sobre isso, mas eu queria só entender direito. É uma forma de destacar os gêneros, né? E você não resumir tudo a um único gênero. É só isso. Né? E parece pouco, mas para nós que somos mulheres, é bastante. Eu sou professora na Unemate do curso de pedagogia. E no curso de pedagogia você tem 40 mulheres e às vezes um homem ou 2 homens. E eu tenho que chamar a turma inteira no masculino porque tem 2 homens ou tem um homem naquela turma. Percebe como é uma coisa ruim para nós? E que os homens não percebem porque vocês estão acostumados a isso. Isso foi, mas para nós que somos mulheres, é estranho que você esteja numa sala, que você esteja num lugar onde sejamos a maioria e ainda assim a forma de designar essa maioria é pelo masculino. O Partido dos Trabalhadores gravou, algumas lideranças do partido, inclusive Gleisi Hoffmann, um vídeo de apoio aí. Eu não sei se é apoio ao Emanuel Pinheiro ou um repúdio ao candidato Abílio, né? Ou as duas coisas. E a senhora também aparece ali e tal. Por que Emanuel Pinheiro, apoio ao Emanuel Pinheiro, ou então por que esse repúdio ao candidato Abílio? O PT tirou uma nota em que ele estabelece, né, a direção do Partido Municipal, na direção municipal, que estabelece a posição que todo mundo já conhece, que o PT vem fazendo um enfrentamento à extrema-direita no Brasil, né? Vem fazendo um enfrentamento à destruição dos parâmetros da nossa democracia, e essa é a posição política do PT. Obviamente que nenhum dos candidatos representam, como eu disse anteriormente, o projeto do Partido dos Trabalhadores, mas, num segundo turno, nós respeitamos as decisões da população, que elegeu 2 projetos para esse segundo turno, e por isso nós nos posicionamos não como apoio ao Emanuel Pinheiro, mas contra a candidatura que representa para nós um perigo às instituições, a destruição dos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras, um desrespeito especialmente às mulheres, e nós aqui defendemos o avanço dos direitos dos trabalhadores, defendemos o respeito e a igualdade de gênero, e não poderíamos jamais nos posicionarmos com neutralidade ou o apoio a uma candidatura que se rebela, né, se coloca contrário a tudo que nós conquistamos enquanto povo, né, dos marcos, dos limites do poder público, da separação do público e do privado, do Estado laico, de uma democracia que respeita os parâmetros legais, né? Enfim, que respeite as mulheres. Nós, mulheres, vivemos muito, a história toda, né, completamente alijadas da sociedade, impedidas de exercer nossa cidadania, impedidas, inclusive, de sermos consideradas como pessoas. Do ponto de vista histórico, até pouquíssimo tempo, as mulheres eram consideradas incapazes de decidir politicamente. Apenas na década de 30 que nós tivemos o voto das mulheres. Então, é muito recente, do ponto de vista histórico, as conquistas que nós mulheres tivemos. Então, nós não podemos, num momento político como esse, conceber um retrocesso tão grande de quem acredita que as mulheres devem ser tratadas hierarquicamente como inferiores, né? Nós somos um Estado um dos campeões em violência contra a mulher. A cada 4 minutos, uma mulher é violentada nesse país, e a cada 8 horas uma mulher é morta. Então, não é brincadeira, né, que uma pessoa que pleiteia um cargo público para dirigir uma capital como a nossa
seja adepto de uma ideologia de extrema direita, uma ideologia que prejudica, não é prejudica só os direitos, mas o marco civilizatório que nós construímos ao longo de tantos anos. A extrema direita é um fenômeno que está acontecendo no mundo, né? E muitos movimentos sociais e a população em geral já tem aberto os olhos para o perigo dos extremismos, né? Eu acho que o extremo não faz bem a ninguém, o extremo destrói a possibilidade do diálogo numa sociedade. Então, nossa posição é clara. Nós somos contra isso que está aí, colocado como ameaça para as instituições no município de Cuiabá, como ameaça à vida das pessoas aqui, especialmente das mulheres. Ok, Lorenberg. Vereadora eleita, eu vou tentar novamente descrever um quadro e eu gostaria muito da opinião da senhora a respeito, ou melhor, nem a opinião não é, eu gostaria muito de um posicionamento de uma vereadora. Imaginemos que em 2021, 2 vereadores da legislatura, que a senhora vai fazer parte, sejam denunciados pelos sites como que contratou funcionários fantasmas. No 2º ano de mandato da senhora, portanto, no 2º ano da legislatura, nós tenhamos aí registrados 6 vereadores que têm feito contratos com funcionários fantasmas. Do ponto de vista da senhora, e aí eu estou provocando a senhora para essa reflexão, o que o nosso telespectador, o que aqueles mais de 2.900 votos que a senhora obteve, qual é o papel que a senhora terá diante das denúncias divulgadas pelos sites? Eu estou falando do sentido figurado, sim. hipotético. Eu entendo que a primeira coisa que qualquer pessoa que se coloque como à disposição do serviço público deve ter a retidão e obedecer às regras institucionais. Nós não podemos confundir, né, a liberalidade de posicionamento no espaço público com a liberalidade do posicionamento na sua casa. No espaço público, nós temos instituições de controle que não é só o vereador. Nós temos o Ministério Público, nós temos a ouvidoria, nós temos vários instrumentos de controle dos agentes públicos e do poder público. A gente precisa respeitar essas instâncias e respeitar essas instituições para que elas cumpram o seu papel, assim como o vereador também, a vereadora, tem que cumprir. A denúncia é o primeiro passo para que a gente possa botar em marcha o funcionamento das instituições no controle da transparência e no combate à corrupção em qualquer instituição. No meu mandato, eu pretendo colocar uma escuta, um 0800, para que as pessoas, por exemplo, possam denunciar quando elas forem assediadas dentro do serviço público. A vereadora precisa tomar providência em relação a isso. Não dá para fazer vistas grossas para o que é errado dentro da administração pública. Mas isso também tem que ser feito respeitando as instituições. Porque é a mesma coisa de você falar, olha, se alguém mata alguém da sua família, isso te dá o direito de matar uma pessoa porque matou alguém da sua família? Não. É revoltante que alguém possa matar ou fazer qualquer mal para algum ente querido. Mas se cada um for utilizar da sua própria prerrogativa individual para atuar no espaço público como se fosse uma pessoa que nada devesse às instituições estabelecidas, nós não estamos contribuindo para o combate à corrupção, nem para o combate ao crime. Nós apenas estamos destruindo a possibilidade das instituições cumprirem seu papel. Então, eu penso que a fiscalização ela é extremamente importante e a fiscalização precisa ser feita mobilizando os instrumentos de controle e do combate à corrupção que existem no Estado. Não pode virar um espetáculo. Não pode a pauta da política ser imobilizada por um debate raso e completamente hipócrita sobre a corrupção. A corrupção só existe porque muitos agentes públicos, inclusive, muitas vezes, a população não encontra canais de denúncia e, quando encontra, não tem efetividade nos encaminhamentos. Então, é muito importante que o debate da corrupção não ganhe e não usurpe do debate sobre a política. Porque quem substitui o debate do crime obscurecendo o debate da política é porque não tem nada a dizer em relação à política.
Então, essa é uma estratégia muito comum da direita e da extrema-direita, especialmente. E no Brasil, nós tivemos uma história em que o tema corrupção já derrubou presidentes, já fechou o Congresso Nacional, já levou um presidente da República ao suicídio, e os que já elegeu um presidente que era o caçador de marajás, né? E o que acontece em todos esses casos? A história revela que as bravatas que têm como tema único a corrupção é feito por quem, na verdade, se beneficia dela. Então, a população tem que ficar muito atenta a esse debate. Não podemos substituir o debate político pelo crime. O crime precisa ser combatido pelas instituições democráticas. Na política, as pessoas precisam dizer para que vieram. Essa é Edna Sampaio, está dizendo para que veio, aqui veio, não é? Está aqui colocando aqui o seu posicionamento, sua forma de enxergar a política e está preparadíssima aí para assumir o seu primeiro mandato como vereadora aqui na Câmara Municipal de Cuiabá, quem eu agradeço, viu? A gente, infelizmente, o tempo voou. Eu agradecer, mais uma vez, parabenizar a senhora, parabenizar seu marido ali, o William, que está aqui também, que vai ser um grande consultor e conselheiro, tenho certeza disso. Com certeza. E parabéns pela família, pelos 3 filhos e tudo de bom. E conte conosco aqui quando tiver notícia boa lá. A gente está aqui a posto, dependente da informação. Acho que é mesmo informar o nosso público. Obrigado. Obrigada eu. Tudo de bom para a senhora, viu? Obrigada eu. Eu falei que ia chamar de você, acabei chamando de senhora no final. Pois é, né? Mas tudo me bem, chamem como quiserem. O respeito está na forma de tratamento, no diálogo. E, né? E você tem o meu, viu? Muito obrigada. Senhora... Vocês também podem contar comigo sempre lá na Câmara dos Vereadores. Opa, que bom. Isso é bom, porque a gente vai perturbar mesmo ali para pedir entrevista, informação e tudo mais. Ô, Lemberg, até segunda-feira, né, meu caro? Até segunda e uma grande e abençoada final de semana a todos nós. Você sabe que hoje é dia 27 e a gente tem aniversário nosso. Do Opinião. Olha, segunda-feira a gente vai entrevistar aqui o secretário de Estado de Educação, o Alan Porto. Rapaz, não dizer que estão fechando escolas. Tá um fuzuê só. A gente vai esmiuçar esse assunto aqui sobre o fechamento de escolas. E será que o ano de 2020 para a educação no Estado acabou? Foi um ano nulo? Saiba tudo na segunda-feira, às 7h40 da noite, ao vivo aqui no Opinião. A gente espera você, tá? Então fica assim, bom fim de semana e vote com consciência, vote certo. Mas vote, tá bom? Até segunda-feira, fica bem, fica com Deus também.